Bom, ainda falando da cefalotina e cefazolina, atualmente elas não são indicadas para tratamento de infecções graves, né, por causa do mecanismo de resistência que foi sendo desenvolvido. Elas servem para tratamento de infecção do trato urinário não complicada, por sua boa concentração no trato urinário, né, são as duas eliminadas pelo rim. É uma alternativa ao oxacilina nas infecções estafilocócicas sensíveis a essa droga, né, então o MARSA, o MSA na verdade, não serve. Recomendadas como profilaxia cirúrgica em larga escala atualmente, onde mais se usa cefalotina e cefazolina. Ok? As doses. A cefalotina é o Keflin, frascos de 1 grama, é de 50 a 100 mg por quilo por dia, dividido em 6 horas, por via venosa. Raramente se utiliza IM profundo. A dose pode chegar a 120 infecções estafilocócicas mais graves. Né? E a cefazolina, né, ela fica basicamente para profilaxia e cirurgia, que é o Kefazol, é o nome comercial, frasco de 250 a 500 mg, a dose de 30 a 50 mg quilo dia, divididos de 8 em 8 horas, IV e raramente IM. Efeitos adversos: irritação local da aplicação, hipersensibilidade, superinfecções, assim como outras cefalosporinas, são casos raros de neutropenia e aumento das transaminases. E reação de cúmulos falsamente positiva. Então você vai fazer o cúmulo direto no recém-nascido, pode vir positivo se estiver usando uma dessas cefalosporinas. E aí as cefalosporinas de administração oral, a cefalexina e o cefadroxil. Então foi descoberta em 67 a cefalexina, primeira cefalosporina de uso oral, ok? E se caracteriza pela excelente absorção oral. Tá? O que o organismo faz com ela? Ela tem interferência dos alimentos na absorção, então o ideal é ser administrada em jejum. A absorção é diminuída na icterícia obstrutiva e na anemia perniciosa. O cefadroxil não tem interferência com os alimentos. Elas têm boa difusão dos tecidos, atravessam em pequena parte a placenta, não serve para tratar sífilis, não dão concentração terapêutica no sistema nervoso central, né? Então nem adianta, né? Ninguém vai tratar uma infecção do sistema nervoso central usando um antibiótico de administração oral. São eliminados pelo rim, precisam de ajuste na insuficiência renal, são retirados pela hemodiálise e a cefalexina, inclusive por diálise peritoneal. Indicações: basicamente, infecções estafilocócicas de pequena ou média gravidade, alternativas na faringoamidalite, no paciente alérgico à penicilina, e infecções do trato urinário não complicadas. Ok? A cefalexina é o Keflex, a dose é 30 a 50 mg quilo dia, dividido de 6 em 6, a dose máxima de 4 gramas. E o cefadroxil, que tem uma posologia muito melhor, a dose de 30 mg quilo dia, de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12 horas, e a dose máxima de 2 gramas por dia. Qual a diferença entre essas duas? O preço, ok? A cefalexina tem disponível no SUS, né, no nosso hospital, e o cefadroxil é o Cefamox, esse é comprado na farmácia, ok? Efeitos adversos: manifestações gastrointestinais em até 2% dos casos, hipersensibilidade e superinfecções são raras. Cefalosporinas da segunda geração. O objetivo inicial, né, em desenvolver uma nova geração de cefalosporina era ampliar o espectro de ação e resistência, né, à hidrose das cefalosporinases. ASES quer dizer enzima que inativa a substância, né? Então qualquer cefalosporinase, penicilinase, grave, que são beta-lactamases. Elas têm ação contra bactérias gram-positivas, cocos gram-negativos, hemófilos e enterobactérias. Não são ativos contra pseudomonas, tá? E alguns compostos são ativos contra bacterióides fragíveis. Então, a cefuroxima é um sal sódico para disfunção parenteral e tem a forma de éster, o acetilcefuroxima, e que esse é absorvido pela via oral. Dá boa distribuição dos tecidos corporais, não penetra no líquor, como ninho normal, e atravessa parcialmente a barreira placentária. É eliminada por via renal e é administrada em doses a cada 8 ou 12 horas. Indicado, então, infecções por estreptococos, né, amidalite bacteriana, por exemplo, pneumococos, estafilococos, gonococos, hemófilos e enterobactérias. Resultados são favoráveis pela via parenteral em pneumonias, sepsis, infecção do trato urinário, colecistites, peritonites e osteomielites. A forma de éster está prescrita em infecções pelos mesmos micro-organismos, mas sem a necessidade de grandes concentrações da droga, né? Então, as faringoamidalites, sinusites, otites médias, ou seja, azivas, de maneira geral, infectadas, pneumonias, ITU, gonorreia, infecções de pele. A dose injetável é o Zinacef, tá? De 50 a 100 mg quilo dia. O intervalo das doses pode ser aumentado, né? Deve ser aumentado, aliás, na insuficiência renal moderada e grave.
E acetilcefuroxima, que é o Zinat, em adultos, 250 mg, 250 a 500 mg de 12 a 12 horas. E recomenda-se a administração com alimentos. Efeitos adversos: dor no local da via intramuscular, eventos de natureza alérgica, elevação de transaminases, pancitopenia. Todas essas cefalosporinas podem ver, eu vou sempre falar, pancitopenia é o efeito colateral que pode aparecer com elas. E superinfecções. Qualquer antibiótico que mexe com gram-negativos predispõe o intestino a ficar louco e promover superinfecções, ok? O cefaclor, ela é disponível somente pela via oral, o espectro de ação é semelhante ao cefuroxima, sendo reservado para as mesmas indicações da forma do acetilcefuroxima, o éster oral. Interação importante com alimentos, metabolizado no organismo e eliminado pelo rim, não atinge níveis terapêuticos nem no líquido e muito menos no feto. O Seclor é a especialidade farmacêutica de referência, existe genérico para tudo quanto é laboratório, a dose de 20 a 40 mg por quilo, de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas. Adultos recebem 500 mg de 6 em 6 horas, podendo ser dobrada em casos mais graves. Vamos para as cefalosporinas agora da terceira geração. São caracterizadas por quê? Pela elevada potência contra BGNs, algumas até contra pseudomonas e outros não fermentadores. A emergência de algumas estirpes de BGN que produzem beta-lactamase contra essas drogas. E o fenômeno da resistência induzida, que é muito comum nas céfalas de terceira geração. Elas induzem a bactéria a ficar resistente a todas as cefalosporinas, inclusive as de quarta geração. Aliás, as de terceira geração, desculpa. Por que ela faz isso? Ela faz uma desrepressão de genes cromossômicos. A bactéria pode ter alguns genes que desenvolvem resistência, mas são genes reprimidos. Se eu uso antibiótico, desreprime esses genes, ok? Beta-lactamase de espectro expandido, sobretudo pela Klebsiella e E. coli, né, as ISBLs, de origem plasmidial e transferível para outras bactérias. Né? Origem plasmidial, o que é isso, hein? O plasmídio é um pedaço de DNA que está solto dentro da bactéria, ele não está no núcleo principal, né, do DNA delas. E elas são transferíveis a outras bactérias, ou seja, as bactérias estão ali tudo junto, elas fazem suruba, elas transferem o plasmídio de uma para outra. Elas têm elevada potência antimicrobiana para os germes sensíveis, tá? E são muito menos ativas contra estafilococcus. Então, cefalosporinas de terceira geração não se presta para o tratamento de estafilococcia, infecção de pele, não se usa ceftriaxona, ok? Então vamos lá falar de qual é uma delas. A cefotaxima foi introduzida em 77, a primeira desse grupo, da terceira geração. É administrada pela via parenteral, tem elevada potência contra as enterobactérias, atividade contra Staphylococcus aureus e Staphylococcus negativos é inferior à cefazolina. Então é melhor usar uma cefa de primeira geração quando você quer tratar de uma infecção estafilocócica. Elas não têm ação contra a Listeria, Flavobacterium e Enterococcus. Atenção para emergência de bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro expandido, sejam plasmidiais ou cromossômicas. Tá? As cefas de terceira geração são as principais que induzem a bactéria a produzir beta-lactamase. Somente pela via venosa, boa penetração dos tecidos, especial penetração na barreira metrocefálica, nas meningites e nos abscessos cerebrais. É a primeira escolha para o abscesso cerebral. Metabolizado em até 49%, eliminado pelo rim. Só vai precisar, portanto, de ajuste na insuficiência renal moderada a grave. A hemodiálise tira até 60% da droga. Então, observar quando for usar cefotaxima, depois do procedimento de diálise. Está indicada para quê? Infecções por BGN, resistentes a cefalosporinas da primeira geração. Principal indicação na sepsis pelos BGNs hospitalares, já foi isso, né, gente? Doença invasiva por hemófilos, meningites, abscessos cerebrais, atenção para resistência de pneumococo, tá? E infecção gonocócica. Então, o nome comercial é o Claforam, tá? A dose de 50 a 200 mg quilo dia, e em adultos 1 a 2 gramas de 6 em 6 horas. Os dois são de 6 em 6 horas. E a dose máxima é de 12 gramas. Eventos adversos são aqueles comuns do grupo, ok? Ceftriaxona, esse que eu gosto de chegar. A atividade antimicrobiana não difere da cefotaxima, mesma coisa. Ela tem uma farmacocinética um pouco mais favorável, uma meia-vida de 7 horas. Dá boa distribuição pelos líquidos e tecidos orgânicos, incluindo a barreira placentária e presente no sistema nervoso central nas meningites. Ela é insuficiente para agir contra estafilococcus e pneumococos de elevada resistência à penicilina. Tá? Infecção de pele não se usa ceftriaxona. É metabolizada nos tecidos, eliminada como droga ativa.
2/3 de eliminação renal e 1/3 de eliminação hepática. Não precisa corrigir a insuficiência renal, mas se tiver insuficiência hepática concomitante, é preciso controlar o nível sérico, coisa que pouca gente faz, né? Pouco disponível pra gente. E ela se liga às proteínas plasmáticas em 95% dos casos. Interessante. Principais indicações: meningoencefalite, tá? Atenção para a resistência de pneumococo e nos recém-nascidos. Por que recém-nascido? Lembra que ela tem uma afinidade muito grande pelas proteínas do plasma, né? O recém-nascido, ele tem uma condição que é a icterícia neonatal fisiológica, né? Por quê? Sobra hemoglobina no recém-nascido, ele metaboliza aquilo, por isso que os meninos ficam quitéricos. Mas o ceftriaxona é um risco teórico de fazer o quê? Deslocar essa metabólita, essa bilirrubina, né, indireta, porque ela circula ligada às proteínas plasmáticas, especialmente a albumina. Ele pode deslocar a bilirrubina da albumina e o que acontece? Ela precipita no sangue, e ela gosta de precipitar nos gânglios da base do sistema nervoso central, levando a uma síndrome que a gente chama de kernicterus, ok? Então, não se usa ceftriaxona em recém-nascido, especialmente o recém-nascido ictérico, ok? Infecções graves por BGN, pneumonia, sepse, ITU, infecções intraabdominais, uso excelente. Alternativa no tratamento da gonorreia e da sífilis, e é útil na febre tifoide e na doença de Lyme. A dose é 100 mg por quilo por dia e V de 24 em 24 horas na meningite. Não tem necessidade de fracionar a dose de ceftriaxona. Por isso, a gente escolhe a ceftriaxona no lugar da ceftriaxona para tratar meningite, né? Se chega uma criança, por exemplo, um pronto atendimento, você desconfia de meningite e não consegue transferir, meta-lhe uma dose de ceftriaxona, né? Você fez a dose do dia. Demais processos infecciosos, 50 a 80 mg por dia, em adulto varia de 2 a 4 gramas por dia, também em dose única. A via IM é muito utilizada no paciente estável e é disponível na forma genérica em vários laboratórios, mas a especialidade farmacêutica de referência é o Rocefin. Efeito adverso: reações de sensibilidade eventuais, superinfecções. As células de terceira são muito, né, capazes de promover superinfecções, principalmente no uso prolongado. Aumento de transaminases, leucopenia, trombocitopenia são raros. E deposição de cristais na via biliar, né, é o efeito transitório, né, então você para de usar o ceftriaxona, a pessoa para de fazer lama biliar. E o risco teórico, que eu já falei para vocês, que é kernicterus no recém-nascido, a precipitação da bilirrubina direta nos gânglios da base do sistema nervoso central. A próxima, a ceftazidima. Ela é caracterizada por elevada potência contra gram-negativos, inclusive a Pseudomonas aeruginosa. Ela já foi conhecida como antipseudomonas, né? Também pequena ação contra estafilococcus, estável perante as beta-lactamases que inativam as cefalosporinas de primeira e segunda geração. Ela tem capacidade de induzir as beta-lactamases de largo espectro, as ESBL. Atualmente perdeu grande atividade contra pseudomonas em grandes hospitais, que a resistência pode chegar até 30%. Não é absorvida pela via oral, a meia-vida é de 1,8 horas, liga-se às proteínas plasmáticas em 17%, atravessa parcialmente a barreira mesencefálica, tem boa penetração nos abscessos cerebrais. Percebam que o abscesso, né, uma coleção de pus dentro do sistema nervoso, quando você tem um processo inflamatório dessa monta, você perde completamente a barreira, né, então ele penetra bem nos abscessos. E quase não é metabolizada, é eliminada principalmente pelo rim, e deve ser ajustada na insuficiência renal moderada a grave, e ela é retirada na diálise peritoneal e na hemodiálise. Indicação: reservada para infecções por BGNs em que suspeita envolvimento de pseudomonas, tá? Habitualmente no paciente imunocomprometido, né? E a terapêutica empírica no paciente neutropênico febril. O que a gente tem que tratar no neutropênico febril? Especialmente BGNs e estafilococcus. Essa terapêutica empírica a gente associa a uma outra droga também, né? Para o tratamento dessas crianças, que é a amicacina, tá? É o aminoglucoside que nós vamos ver mais para frente, ok? As doses: 60 mg quilo dia, dividido em 12 em 12 no recém-nascido, 60 a 100 mg quilo dia de 8 em 8 ou 12 em 12 nas crianças maiores, 1 a 2 gramas de 8 em 8 ou 12 em 12 horas nos adultos, dose máxima de 12 gramas. É disponível na forma genérica, especialmente a especialidade farmacêutica de referência é o Fortas, tá? Os eventos adversos são comuns aos do grupo. Bom, cefalosporinas de terceira geração com absorção oral, elas existem, né? São a cefixetima, o cefetamet e a cefpodoxima, tá?
mas elas não estão disponíveis no nosso meio. Vamos passar para a de quarta geração agora. Bom, elas têm potente atividade antimicrobiana contra bactérias gram-negativos, elas resgatam a atividade contra os estafilococos. Então, se eu preciso fazer um tratamento para neutropênico febril, por exemplo, eu posso usar a cefa de quarta sozinha. E são pouco indutoras de beta-lactamase. O paciente com pneumonia internado há muito tempo, você descobre uma pneumonia no hospital, em vez de você usar a ceftriaxona, por exemplo, você dê preferência ao cefepima, porque ele induz menos as ESBL. A cefepima, atividade contra gram-negativa semelhante à cefotaxima, incluindo a pseudomonas aeruginosa. Então, se você juntasse cefotaxima com ceftazidima. Tem ação contra streptococcus, pneumococos e estafilococcus, com exceção do MRSA, tá? O MRSA não responde a nenhuma cefalosporina, o tratamento dele vai ser objetivamente vancomicina ou tecoplanina, tá? E também não tem ação contra enterococo, como a maioria das cefalosporinas não tem. Emergência de organismos produtores de beta-lactamase que o inativam, tá? Então, as ESBL, quando está presente, o cefepima não induz, mas ele é inativado pelas ESBL, tá? Então, são beta-lactamases de espectro expandido, que ela pega todas as cefalosporinas, ok? Somente pela via parenteral, preferencialmente a via venosa, ela se liga a poucas proteínas do plasma, elas mantêm uma concentração ativa por até 12 horas, atinge concentração no líquor, nas meningites, é eliminada pela via renal, sem sofrer metabolização e até 90%, tá? Portanto, necessita correção na insuficiência renal moderada grave e ela também é retirada pela hemodiálise. Indicação: infecções respiratórias, urinárias, ginecológicas, da pele, tecido subcutâneo causado por BGN e pseudomonas, sepsis e endocardites, monoterapia no neutropênico febril, porque ela pega BGN e pega estáfilo, e ela pode ser usada nas meningites porque penetra bem no sistema nervoso central e pega as bactérias principalmente envolvidas. A dose: 50 mg por quilo por dose, de 8 a 8 horas, 1 a 2 gramas de 8 a 8 horas ou 12 em 12 horas no adulto. Disponível na prestação genérica e a especialidade farmacêutica de referência é o Maxef. Tem poucos efeitos colaterais descritos.